Fala galera, eu sou o Luan Chelles e a partir de agora você está comigo no Fala Cria, o lugar certo para você conhecer tudo sobre música dos subúrbios cariocas. Só para lembrar, esse projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc no município de São Gonçalo. E aqui no Fala Cria você conhece todos os artistas da região, aqueles que são famosos e os que também estão chegando com tudo. Solta a vinheta, produção! E no episódio de hoje do podcast Fala Cria, a gente trouxe uma menina aí que tá dando o que falar na internet. Ela que tirou 10 no seu TCC pela Faculdade de Comunicação Social da UERJ, deu muito o que falar na internet. Ó, foi um reboliço danado no Instagram dela, a gente vai divulgar aqui se você quiser ler depois. Chega mais, Tamires Coutinho! Oi, gente, prazer estar aqui. A famosa do TCC, eu adoro que me botaram esse apelido. Muito obrigada pelo convite. Vamos bater um papo aí para contar melhor tudo que rolou. É isso, Tamires. Obrigado. Primeiro, agradecer por você estar aqui, ter aceitado o convite de estar gravando com a gente. Eu acho muito importante, uma pauta muito relevante. Tudo que você levantou, tudo que você vem fazendo na sua trajetória e na sua carreira, eu acho interessante, apesar de você não cantar, mas aquilo que eu te falei, sinta-se livre, se você quiser cantar, pode ficar à vontade, a gente está aqui com microfones abertos para você. Não, meu negócio é atrás, backstage, cantar não. Mas a gente achou uma pauta muito interessante da gente trazer, porque assim como a gente fala da música na periferia, né, sobre a marginalização da música, eu acho que o que você faz e proclama na internet tem muito a ver com o que a gente vem trazendo e tentando difundir aqui no nosso podcast. E vamos começar falando sobre o coletivo Funk no Poder, porque, para quem não conhece, pode pesquisar lá no Instagram, a Tamires vai poder falar logicamente melhor do que eu, mas é um trabalho incrível que eles estão desenvolvendo pela visibilidade do funk no âmbito nacional mesmo, por todo o Brasil, e é um trabalho interessantíssimo. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Tamires, desse trabalho. Então, o coletivo, primeiramente, começou quando eu estava fazendo o TCC ainda, que eu comecei a procurar referências e buscar pessoas, e eu conheci o Bruno Ramos e a professora Juliana Bragança, né? E dali eu já comecei a conhecer eles, a gente foi um puxando o outro, e a Juliana me convidou para participar de um grupo de WhatsApp, que eram de pesquisadores de funk, né? E dali a gente puxou um outro grupo, que a gente está num projeto para escrever um livro, né? Isso aí já é outra pauta. E aí, desse grupo do livro, o Bruno, né, que é articulador nacional do movimento funk, veio com a pauta da gente conseguir levantar, né, e mobilizar o Dia Nacional para o movimento funk, né? Então, ele fez essa ponte com a Juliana, que fez essa ponte com a gente, e a gente reuniu esse grupo de pesquisadores para poder fazer parte dessa mobilização, né? Então, temos um grupo com diversos pesquisadores, não somente pesquisadores, mas pessoas que vivem do funk, que tem vários projetos do funk também, no Brasil todo. E dali começamos a mobilizar, né, a questão para o Dia Nacional do Movimento Funk. Então, elaboramos um manifesto, começamos a convidar as pessoas para a audiência pública, que aconteceu na semana passada. E dessa demanda, a gente percebeu que a gente precisava se organizar, né, como um grupo. Tudo bem que tínhamos várias pessoas que estavam com o mesmo objetivo, mas a gente tinha que ter uma assinatura, né, como um grupo de pessoas que estavam com aquele mesmo propósito. E foi daí que veio a ideia da gente se organizar como um coletivo, e aí é o coletivo Funk no Poder, que tem o propósito mesmo de fortalecer e de potencializar a voz da massa funkeira, né, sob os seus diversos aspectos mercadológicos, musicais, culturais, sociais. Então, a primeira iniciativa está sendo a questão do Dia Nacional do Movimento Funk. Então, a gente ainda vai mobilizar muita coisa em relação a essa pauta, mas a gente tem muitas outras frentes, né? O nosso objetivo é que a gente consiga trazer workshops, capacitações, que a gente consiga fazer debates sobre os variados âmbitos que envolvem, né, o funk, né? O funk é um movimento nacional muito, muito dinâmico, né? E que em cada parte do Brasil vai encontrando sua particularidade de acordo com a cultura local. Então é um movimento muito rico e a gente precisa dar voz a ele, entendendo suas particularidades. Então o coletivo tem mais esse objetivo mesmo. Então aí pessoas maravilhosas que estão unidas nesse propósito em comum. Eu fico muito feliz de ser uma das idealizadoras, de poder estar ajudando e fortalecendo com o pessoal. E como você vê essa crescente? Porque a parada tomou forma, tomou corpo. Eu entendo que começou com pesquisadores se unindo inicialmente e a parada chegou na Câmara, cara. Tá sendo votado sobre o Dia Nacional do Funk. Sim. Como é isso tudo pra vocês?
Isso já devia ter acontecido há muito tempo, né? O tempo que a gente tem o funk, né? Bombando aí nos diversos aspectos, né? Um gênero musical que movimenta milhões, né? Que é responsável pelo pão de cada dia de várias pessoas. Então, ter um dia institucionalizado no calendário vai ser muito importante que a gente possa realmente cobrar, ter iniciativas públicas para fazer muita coisa, né? Por exemplo, o debate do baile funk em comunidades, né, por exemplo, é uma temática realmente que precisa ser analisada com um viés de política pública, né? Não adianta você só falar que o baile faz barulho e quem não gosta do barulho não pode sair de casa, mas também para onde vão os jovens que não têm condições de pagar para ir numa boate, por exemplo. Aquilo ali é o lazer, faz parte, né, da estrutura e da cultura local. Então, são questões que a gente tem que analisar com políticas públicas. E tendo, por exemplo, um dia para o movimento nacional, para o movimento da cultura funk, isso vai ficar muito mais fácil. Esse o nosso objetivo. Legal, e é importante também você ter apoios, né? Porque lá o Malboro, que eu vi falando sobre o tema, diversos outros artistas, tem o próprio Matheus Aragão também, que do movimento do funk aqui, tipo, conhecidíssimo. É um cara incrível também, que tem um trabalho de funk aqui no Rio de Janeiro. Receber essas pessoas também, eu imagino que deve ser demais, né? Ter esse apoio. A audiência foi realmente muito emocionante, a gente conseguiu trazer pessoas importantíssimas ali, de cada viés, né? Por exemplo, o Conrad, né, da Condzilla, que tem aquela viés bem mercadológico, vamos dizer assim. A gente conseguiu trazer o Malboro, que estava com aquele viés histórico desde o começo. Então, poder ter a opinião de cada um sobre a importância desse dia foi sensacional. E foram falas muito bonitas, muito importantes. E a honra fazer parte disso, né? Total. E muito a gente está falando, logicamente, do funk, do cenário do funk. A gente sabe que é uma música marginalizada, uma música dita de favelado, né? Tanto é que tem a icônica música Mas Quando Toca Ninguém Fica Parado. E aí eu acho interessante, Tamires, que é muito legal porque, para quem não conhece, vale realmente a pena pesquisar sobre a Tamires no Google, porque ela tem artigos, ela tem textos muito legais e informativos mesmo, com tom de informação, que é importante, sabe, pra gente conhecer. Eu acho que a gente que lida com música, quem gosta de música, ou qualquer que seja o tema, acho que a grande coisa do ser humano é justamente o aprendizado, né? Seja ele sobre qualquer coisa que seja, eu acho que o conhecimento é sempre muito importante. Então, você se formou, né, em Relações Públicas na UERJ, podia falar pra gente sobre um pouquinho dessa cultura do cancelamento, porque pelo menos uma visão minha, assim, muito pessoal, é de que a gente vê o artista de funk, sempre a música é uma coisa marginalizada, porque o cara canta o que ele vive, ele canta a realidade dele na maioria das vezes, ou então às vezes até alguma coisa um pouco mais cômica, né? Alguns artistas trazem uma linguagem mais cômica, de brincadeira, ou até de sexualização mesmo, e o cara não pode falar um ai que ele é cancelado na internet. E aí a gente vê, mal comparando, mas já comparando, desculpa, outros artistas do mainstream, de sertanejo, do rock, de qualquer que seja o gênero, não querendo ser específico, mas o cara fala uma grande besteira e as pessoas esquecem no minuto seguinte. Quando é uma música que vem um pouco mais marginalizada, aquele cancelamento perdura um tempo maior, assim. Pelo menos essa é a minha visão pessoal sobre isso. Eu queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre. Na verdade, a gente vê assim, que o cancelamento ele acaba ficando realmente mais forte quando realmente estão com pessoas ali, como aconteceu comigo, né? É o funk, é o preto, é o favelado, ou é a mulher. Então, em cima dessas pessoas, geralmente o cancelamento acaba sendo muito mais forte, né? Eu participei de um evento semana passada que realmente debatia isso, né? A questão do cancelamento, fazendo um questionamento, né? Se o que tinha acontecido comigo tinha sido cancelamento ou tinha sido preconceito, né? E eu cheguei à conclusão de que, na verdade, eu não fui cancelada. Porque geralmente você é cancelado quando você é incoerente com alguma atitude, alguma fala. E eu em nenhum momento fui incoerente com nada que eu estava pregando. Eu simplesmente sofri um lixamento virtual, simplesmente por fazer uma análise crítica de um grupo da sociedade, que são as mulheres no funk, né? Então, você vê como que a sociedade realmente, a sociedade com pensamento intolerante, né? Ela busca no outro
o que é mais próximo a ela, né? Então eu quero olhar o outro, quero olhar outra coisa e quero me enxergar, ou então quero me enxergar o mais próximo de mim possível. E aí quando ele olha para uma coisa e vê que é totalmente diferente daquilo que ele julga ser igual a ele, ou que ele acha que deva ter importância das mesmas coisas que ele acredita, ele automaticamente se sente ameaçado, né? Então, assim, olhou o meu trabalho e falou, nossa, bucetão, funk, empoderamento feminino, não tem como juntar a palavra bucetão com funk, com empoderamento feminino, isso aí não dá certo. Então essa garota é louca. E aí caíram pensando em cima de mim. E bem o que você falou, as pessoas não buscaram conhecimento, sabe? O link do trabalho estava ali para que pudessem ler, tentar entender a justificativa exatamente de usar o trecho da música, né? Muita gente não sabia, acho que muita gente achou que eu realmente coloquei aquilo de mim, assim, tipo, eu escrevi lá, né? E não foi um trecho de uma música que quem tivesse sido pelo menos a introdução do trabalho ia entender que tinha uma justificativa para aquele trecho estar ali, né? Tanto que muitos prints que rolaram em diversos perfis, que, tipo, eu nem mexo direito, perfil, coisa no Twitter, eu tenho uma conta no Twitter que eu nunca nem mexi, então assim, a publicação original foi no LinkedIn e foi no meu Instagram, e tiraram prints e colocaram em vários outros perfis, em redes sociais, e nem colocaram o link do trabalho junto. Então, assim, as pessoas não estavam realmente interessadas em saber do trabalho. Elas só olharam o título e quiseram fazer um lixamento em cima daquilo, né? Então, realmente é muito complicado, porque as pessoas, de fato, elas não estão interessadas em enxergar nada que não esteja diretamente ligado ao próprio umbigo, né? Então, assim, a primeira coisa é rejeitar, tentar esculachar, diminuir, que é isso que essa lógica do lixamento tem, né? Que é tentar realmente diminuir, silenciar, constranger a pessoa para que ela fique recatada, para que ela se cale, né? E foi muito isso que eu sofri, principalmente no post original da publicação, que assim, tem mais de 3.000 comentários. Eu não consegui ver aquele tanto de comentário. Eu consegui ter um parâmetro por direct, que eu recebi muitos directs, mas era menos do que os comentários, né? E coisas assim, um tanto quanto absurdas, pessoas falando que eu ia me matar, que eu tinha que me matar, que eu era uma pessoa sem escrúpulos, que eu era uma vergonha para as mulheres, que eu ia ser só mais uma desempregada, pedindo para eu devolver o dinheiro dos impostos que eles pagaram para bancar meu TCC, coisas desse tipo, que você vê que são só discursos de ódio sem fundamento, né? E aí eu fiquei muito triste, assim, por um lado, de terem usado o meu trabalho como instrumento mesmo para discurso de ódio contra a universidade pública, contra a liberdade de pesquisa, contra o funk, contra as mulheres, sabe? Teve uma pessoa que foi lá e comentou, puta faz TCC, tipo, totalmente expressando uma sociedade machista, racista, sexista, enfim, por esse lado foi muito triste, né? Mas eu só gastei minha energia com o que de fato me interessava, né? Que eram as coisas positivas. E foi assim que eu segui. Exato, porque o que importa é que você tirou 10 do seu TCC, né? Não, então, eu ia comentar justamente, reforçar sobre aquilo que você falou, em relação a que as pessoas tiram print, uma parte de alguma coisa, simplesmente difundem aquilo ali como eles querem. Eu acho que isso é a grande coisa que tem acontecido na internet. Não só com o seu trabalho, mas o seu trabalho foi a prova viva disso, né? Que a pessoa, ela retira um trecho de alguma coisa e ela usa daquilo ali como ela bem quer, né? E aí isso se torna para justificar coisas. Até porque a gente vive um país muito polarizado hoje em dia, né? Saindo um pouco do âmbito profissional e de trabalho mesmo, de pesquisa, a gente vive um país muito polarizado, onde as pessoas que apoiam as universidades públicas e o estudo, a pesquisa, são ditos maconheiros comunistas sempre. Então, a partir do momento que você não se enquadra dentro do cidadão de bem, você automaticamente se torna um comunista, um maconheiro, mesmo que você não fume maconha, mesmo que você não seja comunista, porque você não pode ter uma opinião diferente. Eu acho que isso é muito difícil, é muito antagônico, né, na verdade, mas na minha opinião, assim, a gente consegue ver um pouquinho, o mínimo do nada, assim, porque, cara, sempre no funk houve um movimento de que a mulher era submissa ao homem, que o homem era sempre o cara, o brabo, o fodão, que ele fazia isso, que ele acontecia, era sempre ele,
E sempre a mulher era uma coisa submissa ali, até a participação das MCs em músicas eram coisas menores, eram participações meio voltadas pro lado sexual mesmo. E a partir do momento que a mulherada falou assim, meu irmão, nossa, tá de sacanagem, de maluco aí fazendo um monte de merda, mano, vamos cantar a nossa realidade, o que a gente vive, e é isso aí. E, tipo assim, a gente consegue perceber o quão machista é a nossa sociedade. Eu acho que todo mundo acaba sendo. A gente tem que buscar se desconstruir ao longo do tempo. Eu acho que essa é a grande coisa. É entender mesmo. Saindo até um pouco do centro do machismo e do feminismo, indo um pouco para a questão racial. A gente teve um exemplo muito claro agora dentro do Big Brother, cara. A gente teve no passado uma aula com o Babu dentro do Big Brother. E esse ano a gente teve uma situação claríssima de racismo, tipo, na cara de todo mundo, de todos os brasileiros estavam olhando para aquilo ali. Então, e é sempre tratado como se fosse um mimimi, uma forma de diminuir, e faz super sentido as pessoas dizerem, eu tô cansado de explicar isso. Tipo, a fala da Camila, aquilo ali me tocou muito, assim, no Big Brother, porque ela falando, eu tô cansado, eu imagino, cara, você viver 20 e poucos anos falando a mesma coisa. E a pessoa, tipo assim, ela não aprende porque ela não quer, brother. Porque eu posso muito bem entrar aqui agora na internet, acesso à internet, jogar no Google, feminismo, o que é? Bum, vou ler. Racismo, o que é? Bum, vou ler. E eu vou ter informação. A pessoa só tem que buscar querer, sabe? Então eu acho que é da mesma forma o seu trabalho. Pô, será que a galera não viu, tipo, um print com a parada, escrito lá, cai de boca no meu bucetão, em tema de TCC. Brother, será que, tipo assim, foi uma coisa aleatória? Vou botar isso aqui de zoeira, não vou entregar nada, sei lá. Tipo, tem um fundamento a parada. Tipo, porque as pessoas, eu acho que também tem essa coisa de que é muito do que você falou sobre a vivência da pessoa mesmo. A pessoa só tem noção do que ela vive. Se ela não vive um cenário desse de funk, se ela não vive um cenário de feminismo, se ela não vive um cenário do que as mulheres da favela escutam de música, o que é a música pra eles não têm noção de que isso acontece e acham que isso é uma balbúrdia, digamos assim, como eles chamam. E, tipo assim, as pessoas não podem estudar isso. Você não tá nele, não pode ser uma pesquisadora que pesquisou sobre isso. Não, jamais tá louca. Você tem que pesquisar sobre, sei lá, não vou falar o nome daquele produtor musical que fez aquela besteira lá que discutiu com a Anitta e Luísa Sonza. Mas enfim, quem sabe, porque a gente não deve dar palco pra ele. Mas é para aquilo lá que a gente tem que bater palma? É aquele cara lá que você tem que estudar? Não, cara, você tem que estudar a realidade, você tem que estudar o que tá entendendo, um assunto em voga. Então, eu queria muito te agradecer, porque realmente é uma aula a sua pesquisa, Tamires. Muito obrigada. Quando eu estava produzindo o TCC ainda, eu comentava com a minha orientadora, né, que eu não queria que o meu trabalho fosse somente um trabalho de conclusão, porque você tem que fazer um TCC aí para poder passar e pegar o diploma e tal. E eu nunca quis isso, eu queria que de fato eu pudesse divulgar o meu trabalho. E quando eu fiz a publicação, foi exatamente isso. Eu falei, não quero que o meu TCC, que deu, né, todo um trabalho, que eu dediquei um tempo de pesquisa, eu não quero que agora ele fique na gaveta, eu quero que as pessoas possam ler, que elas possam analisar, né, criticar diferente de ofender, né, criticar e entender o que é a proposta e tudo mais. Então eu fico muito feliz de receber esse tipo de feedback. Teve muita gente me mandou mensagem falando, nossa, aprendi muito, eu nunca tinha parado para pensar nesse viés. E realmente é aquilo que o que está em voga, né? Que é o quê? A pessoa fala funk, mulher já associa com objetificação e tudo mais, né? E eu cheguei a fazer um vídeo comentando e tudo. Eu poderia muito bem ter feito um trabalho falando sobre como o funk objetifica mulheres. Teria muita coisa para falar, assim como teria se eu falasse de qualquer outro ritmo musical, qualquer gênero musical. Mas eu escolhi dar uma perspectiva diferenciada do que o senso comum já sabe, né? Então, assim, o objetivo foi exatamente esse. Para que eu vou ficar dando ênfase ao que eu quero mudar, ao invés de dar voz ao que eu quero que tenha cada vez mais potência? Então, foi esse caminho que eu realmente tentei seguir com o meu trabalho. E foi ótimo, porque, assim, recebi, né, feedback da MC Rebeca, que, né, foi uma das fontes motivadoras do trabalho, que publicou no perfil dela, né? Fui convidada pela Camila Fialho, que na época era empresária dela, se eu não me engano, a fazer live. Então fiz live com a Camila Fialho, fiz live na Mídia Ninja, né? Conversei
com empresárias que me procuraram para entender melhor de mim, do meu trabalho. Então, assim, oportunidades que não é porque eu quis 5 minutos de fama, como um monte de gente disse, né? Eu nunca quis 5 minutos de fama, eu nunca quis lacrar, eu só queria divulgar de fato o que eu fiz para que as pessoas tivessem conhecimento daquilo, né? E se hoje eu posso estar colhendo as oportunidades, igual estar aqui conversando com você, nossa, que ótimo, eu fico muito feliz que o trabalho tenha tomado essa proporção, né? Então, já que disseram que eu queria 5 minutinhos de fama e tá falando sobre o meu trabalho 5 minutinhos de fama, então estou aproveitando muito. E muito obrigada a quem falou que eu queria 5 minutos de fama, porque quem falou isso foi quem me deu os danados dos 5 minutos de fama, né? Queria te avisar que esses 5 minutos aí já viraram bastantes minutos, tá? Eu uns 5 dias, eu acho, né? Já são uns 5 dias mais ou menos. E se Deus quiser, vai vir muita coisa boa ainda. Eu ainda estou colhendo frutos, ainda vou colher frutos do trabalho, né? Um desses frutos, inclusive, foi um convite que eu tive para tornar o TCC um livro, né? Então agora vamos iniciar aí agora a produção de um livro, né? Baseado no TCC. Vamos fazer alguns ajustes, colocar algumas coisas a mais, né? Inclusive um capítulo que fale um pouco de como se deu a repercussão, de qual é a importância, né? Então, Tamires, você poderia falar pra gente um pouquinho da pesquisa em si? Tipo, cara, as músicas que você selecionou, como que foi esse processo, enfim. Acho que você vai saber detalhar melhor. Então, eu escolhi o funk por conta de um trabalho, de uma matéria, numa disciplina que era planejamento e execução de eventos lá da faculdade. E a gente decidiu fazer sobre o funk, né? Então, foram 3 dias de evento, a gente fez rodas de debate, workshop, palestra, enfim, levamos várias pessoas do movimento funk para lá, né? Para conversar, para falar. Então, levamos Malboro, Smith, Turbininha, Sabrina, levamos muitas pessoas realmente importantes para o movimento para ir lá contribuir. E aí, quando eu comecei a ouvir o discurso das pessoas, eu falei, nossa, é isso que eu quero que o funk seja o objeto de pesquisa, né? E aí, eu não lembro exatamente quanto tempo se deu, mas eu comecei a perceber como que as mulheres se manifestavam em relação à música Cai de Boca, né? Da interpretação da MC Rebeca, composição da Ludmilla. E eu via que quando eu estava nas festas, né, na época, né, chopada, né, que eu estava na universidade ainda, eu via que elas falavam, com gente, né, isso parece um hino, né, eu comecei a ficar muito impressionada com a forma que elas reagiam. E aí eu falei, não, eu vou procurar entender o que as outras pessoas estão falando, né, porque assim, não posso achar que ali o meu círculo tá todo mundo concordando com a música, achando maravilhoso, e não é exatamente isso que tá todo mundo achando, então fui pesquisar sobre a música, sobre a MC Rebeca, comecei a ver muitos comentários, assim, tanto positivos quanto negativos no sentido da visão mesmo machista, né? De, não é possível, enfim. E aí eu falei, não, isso aí é uma coisa muito interessante, né? Vou pesquisar mais. E aí eu levei para minha orientadora, né, a ideia. E aí eu lembro que ela falou, olha, você tem aí, né, não foram com essas palavras, mas você tem um senso comum muito grande aí para você romper, porque você fala funk mulher, você pensa logo em objetificação. Então vê se é isso aí que você quer mesmo e tal. E aí eu não queria desistir da ideia, né, claro. Então eu falei, não, eu quero pegar, vou mostrar como que o discurso da mulher pode ser potente, né, do ponto de vista do empoderamento, mas eu não quero que seja só no viés sexual, né, da sexualidade. E aí eu fui começar a ouvir música primeiro, assim, bem, né, despretensiosamente, para começar a pegar os gatilhos dali. Por que elas estavam falando que não era só da sexualidade, né? Então, montei o projeto, né, na época, quando teve reunião de departamento, o orientador falou, nossa, ela realmente insiste nisso aqui, né? Vamos, então. E aí foi se construindo com isso, né? A ideia que eu tinha era essa, mas eu também queria trazer um pouco do que veio antes do funk, né? Porque muita gente fica, no Brasil não tem isso, né? Isso, a gente escuta muito isso, né? Então eu queria mostrar como que as influências externas, né, ajudaram a consolidar o funk que a gente tem hoje, né? Então eu quis fazer essa trajetória desde lá das work songs, né, do blues. Eu fiz realmente uma viagem, porque aqui no Brasil a gente tem o soul como um dos gêneros que de fato deu o empurrão para que se desenvolvesse o funk, né?
Então eu queria mostrar o que veio antes do soul, né? Então fiz essa contextualização anterior, e aí falei um pouco aqui e o foco do trabalho é mais pro funk carioca, né? Então, assim, é mais focado no Rio de Janeiro. E aí comecei a desenvolver, né? Como que o soul, né, se desenvolveu, chegou Miami Bass, hip hop, para poder mostrar um pouco do que a gente tem do funk hoje, né? E em relação à mulher, eu não queria que o trabalho fosse um trabalho de viés analisado, no caso, como movimento feminista, né? A ponte do trabalho não é exatamente esse, mas que o movimento feminista teve uma grande importância para disseminar o conceito de empoderamento, né? Isso a gente não pode negar. Então eu fiz uma pequena trajetória ali de como deu a importância do movimento feminista até chegar aqui mais ou menos no Brasil. E uma coisa muito importante que eu quis mostrar é que na maioria dos trabalhos, quando você fala de funk, mulher, eles datam a partir de 2000, principalmente ali com a geração da Tati Quebra-Barraco, Benha Valesca. E eu quis mostrar que também teve uma geração anterior, né, que não teve tanta popularidade quanto Tati Quebra-Barraco, por exemplo, mas que foram muito importantes. Aí menciono Valesca, Mãe Loira, desculpa, e outras pessoas, inclusive as minas de exposição, né, que eram as meninas que iam brigar em baile de corredor, né, quase não se fala disso, isso é uma coisa muito difícil de achar, inclusive, e quis mostrar. E aí eu fiz uma categorização aí de gerações do funk, e na hora de fazer a parte do empoderamento, de discutir o empoderamento, realmente foi a parte mais difícil, né, porque fazer a análise dos trechos, eu tive que construir uma tabela, nossa, foi muito útil, que eu utilizei conceitos de escritoras e estudiosas muito importantes, para que de fato eu pudesse fazer essa ponte, né, do que esse trecho, o que ele fala, o que ele empodera, né, e que temáticas ele traz. Então a construção ficou mais ou menos nesse ritmo. E eu lembro que a gente fazia, vamos aqui, vou usar as dimensões, né, que são de uma estudiosa, vou usar o objetivo de outra, mas está faltando alguma coisa. Aí ficava naquele... Não, e eu lembro que teve um dia que eu descobri uma outra autora, né, eu falei, nossa, essa autora tem aqui um conceito que vai cair como luva, era tipo uma comemoração. E foi assim que se deu, cara. A construção do trabalho, assim, foi como tudo, né? Você tem a responsabilidade de sentar no computador, escrever, pesquisar, mas assim, foi muito prazeroso, foi uma coisa muito boa de fazer, foi a melhor temática que eu poderia ter escolhido. Porque não foi um peso, não era chato, eu realmente fazia aquilo que eu estava gostando. Então, assim, foi um processo muito leve, muito bom. Foi muito bom mesmo poder produzir o TCC. Ah, que irada. Agora que a gente está chegando perto do final, aí eu vou falar novamente de mais um texto seu. do Funk no Grammy, que foi a apresentação da Cardi B, e que tentaram diminuir aquele alvoroço que foi, principalmente no Twitter aqui no Brasil, que a galera quando viu, meu Deus, a Cardi B colocou o funk na apresentação dela, e como aquilo foi importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque o seu texto realmente é muito, muito legal sobre esse tema. Ai, obrigada. Eu acho que é muito isso, assim, por que a gente não valoriza o que a gente faz, né? E, gente, é pra comemorar 5 minutinhos de funk, é pra comemorar 5 minutinhos de pagode, de samba, de brega, de tudo que for da cultura brasileira em qualquer lugar, sabe? A gente bate tanto palma pras coisas maravilhosas que fazem lá fora, e batemos porque merecem, né? Porque são produções muito boas, e por que a gente não faz isso pra gente mesmo, né? Então, eu fiquei realmente muito chateada de ver um produtor musical, né, que deveria estar a favor das manifestações culturais e respeitando as particularidades de cada uma, falar coisas daquele tipo, né? Então, assim, para mim, principalmente, que agora, né, estou fazendo um curso de música e negócios que tem o objetivo de entrar no mercado, né, olhar para uma pessoa que de fato é referência, né, e ver, nossa, como é que essa pessoa não poderia estar apoiando, né? Depois ele tentou ainda, né, se redimir ali, né? Mas não rolou muito não, né? Exato, porque é realmente um movimento muito importante, né? Se você for parar pra pensar também, há pouco tempo a Anitta tava cantando com a Cardi B. Então, tipo,
Cara, a Anitta atualmente é a maior artista que a gente tem brasileira. Que tá exportando a música dela, acabou de lançar a música que eu achei iradíssima também, a Girl From Rio. Então, cara, é muito maneiro ver como uma pequena coisinha começa a influenciar numa coisa grande, sabe? Tipo, pra mim foi uma grande... Eu achei maneiro, eu até comentei na época no Twitter, falei, caraca, Cardi B tá usando lá o beat do Pedro Sampaio, isso é muito maneiro. Porque é muito maneiro, cara, é a nossa cultura, é a nossa verdade, isso ninguém nunca vai tirar da gente. Isso nunca vai tirar do brasileiro. E é muito triste você ver a pessoa menosprezando, porque tem todo um trabalho envolvido, gente. Tem pessoas ali que, sabe, você não tem que diminuir nada de ninguém. E ninguém é obrigado a gostar de funk. Mas a pessoa tem que respeitar que é o trabalho de outra pessoa, que é uma manifestação cultural, né, social, enfim. Eu ouvi muitos comentários de funk não é música, funk não é cultura. Gente, ninguém aguenta mais ouvir esse papo, sabe? De funk não é cultura, funk não é música, funk é cultura, é música sim, é muito mais do que isso, inclusive. E merece respeito como qualquer outro gênero musical, né? Tem muita coisa que pode aprender, que pode, né, desconstruir como qualquer ser humano e como qualquer gênero musical. Tem, ninguém está negando isso. Mas tem que ser respeitado pelo que produz, pelo que faz, pelo que movimenta, pela importância, né, que tem. Exato. Bom, é isso então, Tamires, queria muito te agradecer por você ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente, fazendo essa gravação. E vamos ficar no aguardo do seu livro. Eu que agradeço pela oportunidade de falar aqui um pouquinho melhor de tudo que rolou. Estamos aí no que eu puder ajudar a fortalecer, estamos juntos. Vem muitas coisas boas por aí, se Deus quiser. Então é isso, Tamires, obrigado. Obrigado a você também que ficou aqui ouvindo o nosso episódio do podcast. Até a próxima.